Bom dia! O nosso tema hoje é sobre o Dia dos Pais, apesar de ter sido ontem, mas eu achei por bem a gente falar um pouco dessa data no sentido de Dia dos Pais, gratidão e saudade. Oi, Martinha, bom dia. Tudo bem, querido primo? Bom dia. Luísa, muito bom dia para vocês. Então, como eu antecipei aqui já, a Verônica, queridona, também está entrando aí. O nosso tema hoje é Dia dos Pais, que aconteceu ontem. A gente sabe que tem toda uma questão de apelo comercial, né? Uma data que foi criada por algum motivo, obviamente, né? Mas que tem um apelo comercial, a gente sabe disso. Olá, Zé Ricardo, Lourdes Valéria, queridões, bom dia aí para vocês. Mas é sempre um momento especial, por mais que tenha esse apelo comercial nessas datas comemorativas, a gente sabe que elas envolvem sentimentos muito especiais. E eu gostaria hoje de falar especialmente sobre a gratidão e a saudade. Até porque a gente vê, né, durante o dia de ontem, várias e várias manifestações muito bacanas por parte dos filhos em relação aos seus pais. Então são fotos, são vídeos, são lembranças. Então é um dia, como o Dia das Mães, né? Apesar de eu sempre achar que o Dia das Mães, eu acho que envolve até a coisa muito mais intensa, mas também no Dia dos Pais a gente vê, é muito bacana a gente ver as manifestações, o carinho, né, dos seus filhos, dos filhos para com seus pais, dos pais para com os filhos, claro, né? Então o pessoal sai para almoçar, ou então se reúne em casa e posta as fotos nas redes sociais, assim, até com um grande orgulho dos filhos, dos pais, enfim, é uma grande festa, na verdade. Então, a ideia hoje é nós falarmos sobre esses dois sentimentos, tanto a gratidão quanto a saudade. Oi, meu amor, bom dia. Gratidão, claro, né? Porque na condição de pai, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Acho que uma das maiores bênçãos da minha vida são os meus filhos, meus 3 filhos. É uma gratidão imensa que eu tenho a Deus por ter me dado a honra, a graça de receber nessa atual encarnação o André, a Isabela e o Henrique. Para mim é enfim, algo que eu sempre sonhei desde garoto, ser pai, ter filhos, né? Eu sempre sonhei com isso, né? Então eu fui agraciado, fui abençoado com 3 filhos que eu sou apaixonado, né? Então gratidão a Deus por ter me proporcionado essa dádiva. E na condição de filho, a gratidão por ter reencarnado através do senhor Fernando Cruz, através de uma pessoa ímpar, de um ser humano assim espetacular, e claro, com seus defeitos, como todos nós temos, mas uma pessoa que legou para todos os filhos, acredito que para toda a família, legou valores assim extremamente importantes, coisas que nós todos vivenciamos ou tentamos vivenciar até hoje. Bom dia, Cíntia, queridona Cecília. Então uma pessoa que obviamente a gente tem muita saudade, mas gratidão acima de tudo pelo que ele me proporcionou. Muito do que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma, eu devo ao papai. A oportunidade de ter vivenciado 63 anos da minha vida ao lado dele, com ele próximo a mim, sem dúvida eu tenho que agradecer muito, muito a Deus.
não há dúvida nenhuma. Então a gratidão por esse ser humano tão querido, tão amado, e a gente sabe onde quer que ele esteja, ele vai receber esse carinho, recebe esse carinho, a gente sabe muito bem disso. E a saudade, né? É óbvio, a saudade ela é natural no coração daqueles que têm o apreço por aquelas figuras que não estão mais presentes fisicamente. Então a saudade ela tem muito a ver com o sentimento do amor, né? Porque ninguém tem saudade de quem não se gosta, né? Então é muito comum também no Dia dos Pais ter um pouco de tristeza em relação a essa ausência de pessoas que são tão importantes na nossa vida. O Wilson, queridão, está por aí também, esse grande amigo. Então é natural que nós tenhamos saudade, né, nessas datas específicas. Até porque nós vemos várias pessoas, né, indo com seus paizinhos, velhinhos, indo almoçar, enfim, estando ali presentes. Mas ainda assim, quando a gente tem essa saudade, que é uma saudade que é justa, digna, a gente sabe que ela faz parte de todo um contexto de uma vida em função do valor, da presença que aquela pessoa, no caso o nosso pai, tem e teve na nossa vida. Agora também tem a saudade daqueles pais que ainda estão por aqui, saudade dos seus filhos que anteciparam a sua volta, né? Foram antes, porque pela ordem natural das coisas a gente sempre espera que nós pais partamos antes dos nossos filhos, né? Então tem a saudade também daqueles pais dos filhos que já não estão ali entre eles. Isso é uma coisa também que é presente no Dia dos Pais de uma maneira muito intensa. Mas, felizmente, oi Armando, queridão. Então, felizmente, nós precisamos nos apoiar em algo. E eu, particularmente, na filosofia de vida que eu esposo, eu entendo que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Todos os nossos afetos que nos antecederam nessa grande viagem, eles estão vivos. Sejam nossos pais, sejam nossos filhos, eles apenas mudaram de dimensão. Eles apenas estão numa condição que nós, enquanto estivermos aqui, não vamos ter aquela possibilidade de abraçá-los, de tocá-los, de sentir o cheiro deles, de olhar para eles, né? Obviamente. Mas sabemos que quando chegar o nosso momento de retornarmos, de encerrarmos a nossa passagem nessa atual encarnação, nós vamos encontrar com eles. Até porque a vida ela é incessante. Nós, enquanto espíritos, somos eternos, não vamos morrer. O nosso corpo é que realmente para de funcionar. Então, nesse dia, é natural que essa saudade também bata no coração daqueles pais que, como eu falei, tiveram seus filhos, né, antecipando nessa viagem, nesse retorno à vida espiritual, né? Agora, por outro lado também, existem pessoas que, infelizmente, né, não têm nenhuma proximidade com seus pais biológicos. A gente sabe que isso acontece também. Existem pessoas que nesse dia é um dia muito doloroso, porque não tem a figura do pai que ainda está por aqui, ainda está vivo, mas por motivos variados, esse pai se afastou, é ausente. Então isso também é um momento de desconforto para algumas pessoas, né? Então é muito natural, é muito comum nós conhecermos pessoas que gostariam muito que seus pais que ainda estão vivos pudessem estar ao seu lado,
pudessem comemorar junto a esses pais da maneira que essas pessoas entendem que seria ideal. Ô meu filho querido André, estou falando de vocês aqui, meu filho. Então seria para essas pessoas como elas gostariam, dariam tudo para que aquele pai que é ausente, ou a filha é ausente, também Zé, também. Existem filhos que se afastam dos pais, então aquele pai também, muito bem lembrado Zé Ricardo, aquele pai também, que por motivos variados, que não cabe a nós julgar aqui, existem muitos pais cujos filhos se afastaram. Então essa data, que para muitos é um motivo de festa, de alegria, de saudade, para muitos é motivo de tristeza, de dor. Porque a gente sabe também que, independente do que tenha acontecido, existem essas situações que acabam fazendo com que haja esse afastamento, tanto de uma parte como de outra, né, Zé Ricardo? Muito bem lembrado aí. Tá? Mas o que também é muito bacana é a existência de pais que não são os pais biológicos, mas são pais que assumem essa função, passam a se relacionar, por exemplo, com outras pessoas que já têm filhos. E eles chegam dentro de um contexto que já está estabelecido e passam a assumir uma função paterna, né? Pela proximidade que tem com os filhos do seu cônjuge, né? Ele passa a ter uma postura muito linda, uma postura de carinho, de amor, que até mesmo o próprio pai biológico não tem. Então são vários os casos que a gente ouve, né, de pais que não são os pais biológicos, mas que têm uma influência, que têm uma presença marcante. E é muito bacana quando a gente vê os filhos, que na verdade são seus enteados, tendo aquela postura de carinho, de gratidão por aquele pai, entre aspas, né, que é o padrasto, mas que é uma pessoa que tem uma presença extremamente importante na vida daqueles que não são seus filhos biológicos. Mas a postura deles é de tanto amor, de tanto carinho, de tanto respeito, que faz com que essa relação ela se fortaleça, ela siga deixando legados maravilhosos na vida de muita gente. Isso é muito bacana. Conheço alguns pais que nós podemos exemplificar desse jeito, né? Mas, de qualquer maneira, gente, como eu falei no começo aqui da nossa fala, o Dia dos Pais tem o apelo comercial, mas é sim um momento que envolve muito carinho, muito amor. E a gente precisa sempre, em primeiríssimo lugar, independente do sentimento que nos move, que nos une a essa figura paterna, acima de tudo, agradecer a Deus por essa pessoa ter nos dado a vida, ter dado para nós a oportunidade de reencarnar. Ou seja, se não fosse por eles, independente de quem seja, estejam próximos, não estejam próximos, enfim, tenham tido a atitude de amor, ou talvez não tenha tido essa atitude de amor, independente disso, agradecer a Deus por aquele indivíduo ter gerado a nossa vida. E se for alguém muito próximo, muito presente, que cuidou da gente, que nos educou, fez todos os esforços para que nós nos tornássemos os seres humanos que somos hoje, maravilha. Mas se não tiver sido, que ele ainda assim receba do nosso coração as manifestações de gratidão, porque graças a ele também nós estamos aqui. Tá bom, gente? Então, a todos vocês que são pais, estamos na vibe do Dia dos Pais, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, coragem, determinação,
aqueles que são vovôs também, né? Que isso é bom demais, né? Que todos nós recebamos de Deus a força, a coragem, a determinação para seguir em frente. Porque mesmo eles já estando adultos, como no caso dos meus filhos, né? Mas ainda assim nós podemos e devemos ter uma presença significativa na vida deles. Obrigado, Cíntia querida. Um beijo gigante para vocês. Na semana que vem estamos aí de volta. Tá bom, gente? Um beijo grande.